Em quem você vota e por quê? Oi, Tadeu. Então, eu não tenho nada contra ninguém da casa, então eu vou votar só por uma questão de afinidade mesmo. O meu voto vai pro Arthur Lira, porque ele deu monstro pro Lula, uma pessoa que foi eleita pelo povo para ser presidente, e o Arthur Lira tá querendo roubar o lugar do Lula atualmente. Ele quer se tornar um primeiro-ministro na prática. Ele, além disso, está querendo controlar todas as estalecas, quase 23,8% do orçamento ele quer que seja aprovado em emendas parlamentares, né? Isso é um absurdo, ele não é executivo, ele é legislativo, né? Então, além disso, ele deu no queridômetro uma cobrinha para o Lula e acho que ele precisa respeitar a divisão dos poderes. Então, por isso, o meu voto vai para o Arthur Lira hoje, só por uma questão de afinidade mesmo, não tenho nada contra ninguém da casa, sabe? Preciso de um segundo voto, não precisa justificar o segundo voto. Mais um voto? Então, Bolsonaro. Olá, amigos de São Sebastião e região. Vocês sabem que a PF havia marcado para amanhã, dia 7 de fevereiro, às 15 horas, o meu depoimento nessa cidade. Não sei por que resolveram adiar, inclusive para outro local. Mas, como muita gente havia se manifestado, gostaria de comparecer. Pense numa coisa, o que é ter uma casinha. Quando eu voltar aqui, nós vamos sortear uma casa e eu vou ver quem é que tem a cerveja mais gelada e eu vou tomar uma cervejinha com vocês. Um copinho de cerveja. O prefeito já me garantiu. O prefeito já me garantiu que se eu voltar aqui, vai ter uma cervejinha gelada. E ele vai me dar da adega dele uma dosinha assim de cachaça das boas que ele gosta de. Fala pessoal, boa tarde. Ministro Fachin, começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte, né? A nossa Suprema, que de Suprema nada tem. Fachin, sabe, às vezes eu fico olhando as tuas babaquices, as tuas bobeirinhas que você vai à mídia para chorar. Olha, o artigo 142 da Constituição está muito claro lá que as Forças Armadas são reguladas na hierarquia e disciplina e blá, blá, blá. Vide... E aí a gente tem um senador que virou ministro Supremo, que vai assumir, que já deixou alguns projetos protocolados, aqui está na mídia e vazou, projetos para humanizar pequenos crimes. Tudo combinado. Tudo me engana que eu gosto. Tudo combinado, Cleitinho. Tudo combinado. Glamorização de crime. Sabe por quê? Porque isso aí é um nicho de voto. As cadeias aplaudiram, houve tiros para cima nas favelas. Quando acabou o processo eleitoral, glamorização de criminoso, glamorização de bandido. Não tem que ter saidinha de maneira nenhuma. Os índices são altíssimos, ainda que não fossem altíssimos, seria crime do mesmo jeito.
Ainda que fosse uma vida, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando uma vida é tirada de forma assintosa, para subtrair alguma coisa que alguém ganhou com suor, senador Mourão, é preciso que haja o grito dos bons, porque os maus transitam com grande facilidade. Está aí a destruição da Lava Jato, está aí os colarinhos brancos, todo mundo na rua e pedindo o dinheiro de volta. O cara delatou, entregou a zorra do dinheiro, agora estão pedindo de volta. Sérgio Cabral está fazendo live. Nós estamos vivendo no país de Alice, no fantástico mundo de Bob. Galera, a Jovem Pan virou comunista. O comentarista Giroto Filho moeu, destroçou a narrativa dos bolsonarentos que estão colocando no presidente Lula a culpa por um rombo nas contas públicas que foi deixado pelo governo Bolsonaro. Dá uma olhada na explicação que está maravilhosa. Tolice, tolice. Você está comemorando um déficit de 247 bilhões do governo Lula? Você leu a ata do IPEA? Você se aprofundou no porquê desse déficit? Então eu vou ajudar vocês aqui também. 247 bilhões. Estão divulgando, alardeando um déficit primário de 247 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Vamos agora tentar entender o porquê desse déficit? Vamos lá? Primeiro dado que eu dou para vocês. Quase 100 bilhões desse déficit, quase 100 bilhões em dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Isso mesmo, com condenação no STF. Pagamento de quase 100 bilhões na herança maldita, dívidas herdadas do governo Bolsonaro. Quer mais? 50 bilhões desses 247. Sabe o que são? Pagamentos extras do aumento ao Bolsa Família. Quase 50 bilhões. Prometido pelo seu Jair Messias Bolsonaro em campanha, em debate, vários debates com o candidato Lula. Ou o seu Bolsonaro não pagaria esse aumento que ele prometeu em campanha. Se ele honrasse o que prometeu em campanha, caso vencesse, foi derrotado, também teria que arcar com esses 50 bilhões de déficit com o aumento do Bolsa Família. Querem mais para saber o que aconteceu nesses 247 bilhões de déficit do primeiro ano do governo Lula? 50 bilhões, quase 40 bilhões, desculpa, quase 40 bilhões em aumento de despesas previdenciárias. Sabe o que isso significa? Aumento real de salário dos servidores federais que estavam defasados em muito. Isso impacta, sim, na Previdência. Então, o aumento real aos servidores federais provocou um impacto de 40 bilhões no déficit primário do governo Lula em seu primeiro ano. Ou seja, 100, 150, 190 bilhões dos 247, só nesses três itens que eu citei a vocês. Querem mais um para fechar a conta? Poderia lhe dar mais 20. Quer mais um só para fechar a conta? Para não ficar muito demorado? 20% de queda na arrecadação do governo federal. 20%, um estado que arrecada menos. Após 2 anos seguidos de recorde do governo Bolsonaro na arrecadação. Será que não é um governo que quer arrecadar menos, quer arrancar menos o couro do contribuinte, que somos nós? Fuja da ignorância, criatura. Aí está a diferença de quem governa para quem só fazia fanfarronices. O Bolsonaro deu calote, o Lula pagou. O Bolsonaro prometeu aumentar o Bolsa Família, o Lula aumentou. O Bolsonaro não valorizou o servidor público, o Lula valorizou. Então comenta aí, Bolsonaro caloteiro, e compartilha esse vídeo, clique no sinal de mais e me siga. Tamo junto. Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados.